Fala pessoal, tudo bom? Então, galera, infelizmente eu vou ter que resolver um problema amanhã. Eu não vou poder estar dando aula ao vivo para vocês. Acho que é a primeira vez desde que a gente começou com as aulas assim ao vivo, que eu vou precisar me ausentar. Mas o que eu vou fazer? Vou deixar a aulinha gravada para vocês com a base teórica, alguns exercícios resolvidos, tá? Para que vocês possam estar fazendo outros que eu vou passar para vocês. O primeiro capítulo do terceiro bimestre envolve dois conteúdos: lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu não gosto de trabalhar esses dois conteúdos na mesma aula, porque é um conteúdo um pouco mais complicado. Então, eu vou dividir a aula em duas partes. Vou trabalhar hoje só lançamento horizontal, na semana que vem só lançamento oblíquo. Aí na quarta-feira da semana que vem nós vamos ter o plantão para fazer bastante exercício para fixar bem essas matérias. Eu nunca deixei de terminar o conteúdo, então se eu precisar de uma aula extra, eu vou falar com a coordenação, eles sempre me atendem, mas quase nunca precisa. Dá para ver a matéria toda, é porque a gente às vezes tem aquela ideia de um capítulo por aula. Aqui eu gosto de fazer mais devagar, porque os assuntos são um pouco mais complexos. Tudo bem? Então fiquem bem tranquilos, vou tentar fazer o mais devagar. O lançamento horizontal ele é muito tranquilo, porque ele junta elementos que vocês já estudaram anteriormente nos outros bimestres. Basta a gente fazer uma releitura dele no estudo da composição dos movimentos, que é o que a gente vai estar estudando aqui agora. Então, pessoal, o que é o lançamento horizontal? A própria palavra está dizendo. O corpo ele é lançado horizontalmente com uma certa velocidade inicial aqui, como vocês podem ver. E o que acontece? Quando ele perder, essa bolinha foi lançada aqui na mesa com uma certa velocidade inicial. Quando ela perder o contato com a mesa, ela vai fazer o que nós chamamos de movimento em duas dimensões. O que significa isso? Ela vai começar a executar um movimento de queda vertical, ao mesmo tempo que ela se desloca horizontalmente. Tudo bem? Então, a gente chama desse movimento de movimento em duas dimensões. E o que a gente faz aqui para facilitar o entendimento desse assunto? Nós vamos dividir o movimento, separar ele em duas partes, tá? Nós vamos analisar o movimento no eixo Y, no eixo vertical e no eixo X. O que é muito importante? Aqui nessa outra figura está mostrando para a gente. Ó, como que essa matéria fica tranquilo da gente entender? O lançamento oblíquo, o lançamento horizontal, ele nada mais é do que uma queda livre, que nós já estudamos, simultaneamente a um movimento uniforme, que também estudamos. Eu falo assim, mas a gente estudou um movimento retilíneo uniforme. Por que a gente não vai falar um movimento retilíneo uniforme aqui? Porque, como a gente pode observar, a trajetória efetuada pelo projétil lançado não é uma linha reta, é um arco de parábola aqui, tudo bem? Mas é uniforme porque a velocidade no eixo X é constante. Então, primeiro a gente vai analisar um movimento no eixo X, bem devagar, tá, galera? No eixo X. Como o movimento no eixo X é um movimento uniforme, como o movimento no eixo X ele é um movimento uniforme, qual a principal característica do movimento uniforme? Responde aí para mim. A velocidade no eixo X, que eu vou chamar de V0x, ela vai ser constante. O que significa isso? Ela vai ser a mesma em qualquer ponto. Então, qualquer ponto da trajetória, esse corpo vai ter uma componente de velocidade no eixo X, que vai ser a V0x, e ela vai ter sempre o mesmo valor. Vai ter sempre o mesmo módulo, tá, galera? Então, a componente V0x, por exemplo, se ele saiu daqui da mesa com uma velocidade de 3 metros por segundo, que é essa V0x aqui, ó, que é chamada nas questões de velocidade de lançamento, ela vai ser a mesma nesse ponto aqui. Ela vai ser a mesma nesse ponto aqui. E ela vai ser a mesma nesse ponto aqui. Tudo bem? Então, a V0x ela é constante. O movimento no eixo X é uniforme. Movimento uniforme, galera, eu posso escrever a equação dele por essa fórmula aqui, ó. V é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual ao espaço percorrido sobre tempo. Só melhorar aqui que minha letra está horrorosa. Muito tempo que eu não escrevo, não estava de férias. E ΔS sobre ΔT. Enfim, dá para entender. O ΔS na horizontal, galera, que é essa distância aqui, ó,
nós vamos chamar de alcance, tá? Que as questões vão perguntar qual foi o alcance do movimento. Aí você pode representar esse alcance pela letra A maiúscula ou pela letra X. Você pode encontrar as duas nomenclaturas no livro. Eu gosto de representar pela letra X, tá, galera? Então vai ficar assim essa equação para o eixo X. V0x, que é a velocidade responsável pelo alcance, pela distância que a bola vai cair da mesa, que é a distância horizontal, é igual ao alcance x dividido pelo tempo. Aí eu vou isolar o x. X, que é o alcance, é igual a V0x vezes tempo. Então chega aqui a primeira equaçãozinha, que é a equação do movimento na horizontal. Então deixa eu destacar ela para vocês aqui, que é a equação do movimento no eixo horizontal. Ramon, as unidades de medida. Se a velocidade estiver em metro por segundo, o tempo tem que estar em segundo para achar o alcance em metro. Se a velocidade estiver em quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora para achar o alcance em quilômetro. Mas geralmente trabalha com unidades do SI. Metro por segundo, tempo em segundo para achar o alcance em metro. Então, só isso, galera. O eixo X, só isso. Então, vou passar uma linha aqui. E agora nós vamos trabalhar o eixo Y. O eixo Y é uma queda livre. Essa é a primeira coisa que você pode se perguntar aí, se você lembrar das matérias do bimestre passado. Ramon, mas na queda livre a velocidade inicial não tinha que ser zero? Aqui ele tem um V0 aqui, que é a velocidade de lançamento. Mas, galera, como eu estou trabalhando com eixo vertical, essa velocidade ela está apontada na horizontal. Então, de modo que a componente inicial vertical é zero. Esse corpo não está sendo jogado para baixo, nem na diagonal. Ele está sendo jogado para o lado. Não tem velocidade inicial no eixo Y, só no eixo X. Então, como eu estou analisando o eixo separadamente, no eixo Y, eu vou ter uma velocidade inicial V0y igual a zero. O ΔS vertical no eixo Y é a própria altura da queda. E eu tenho um movimento acelerado devido à gravidade. Quais são as fórmulas que vão resultar disso aqui, galera? Primeira equação, V igual V0 mais AT. Aí a gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, esse V é Y, esse V0 também é Y, esse A é a gravidade, que é a aceleração da gravidade que puxa ele para baixo aqui, ó. Quem rege o movimento acelerado na vertical é a própria gravidade, que a gente sabe, na maioria das questões, pode entrar como 10, mas pode ser que tenha outro valor. Então, galera, o que nós vamos fazer? Corto a V0y, porque ela é zero, então vai ficar Vy é igual a GT. Essa fórmula serve para calcular o quê? Para calcular a velocidade vertical que ele toca ao solo, que é essa componente aqui, ó. Deixa eu até tentar ver se eu acho uma corzinha aqui parecida. Acho que vai estar mais parecida essa daqui. É magenta. Aqui, ó. Essa velocidade aqui é a VY. Beleza, galera? Então, é a velocidade final vertical. Ramon, mas ele tem outra velocidade final além dessa? Tem a horizontal. Ramon, e se a questão pedir qual é a velocidade final do projétil? Aí você vai ter que fazer uma soma vetorial, que nós já aprendemos do bimestre passado, dessas duas velocidades. Fecha o polígono aqui, pá. A diagonal do polígono vai ser a velocidade resultante. Ramon, e como que eu calculo ela? Como que eu calculo o módulo dessa componente aqui? Aí você tem que lembrar que quando dois vetores são perpendiculares entre si, quem já sabe já vai lembrar e já vai falar para si mesmo, eu acho essa velocidade resultante V aqui pelo teorema de Pitágoras. Módulo da velocidade resultante ao quadrado vai ser o módulo da V0x, que é a componente horizontal, ao quadrado, mais o módulo da Vy, que é a velocidade final da queda, que eu posso calcular se eu tiver o tempo de queda usando essa fórmula aqui.
V igual a GT. Não tem V0 no eixo Y. Então tá aí, galera. Ramon, por que eu uso o teorema de Pitágoras? Lembra lá das aulas do bimestre passado, quando dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, eu calculo o vetor resultante, fechando essa diagonal aqui do polígono formado pelos vetores, usando o teorema de Pitágoras. Não é isso? Que fecha um triângulo retângulo aqui, ó, também. Ó. E os catetos vão ser V0y e V0x. Ramon, por que eu sei que V0x e V0y formam um ângulo de 90 graus? Galera, o eixo x e o eixo y sempre vão... Aqui, agora sempre vão formar um ângulo reto, tá? Sempre o eixo y e o eixo x vão formar um ângulo de 90 graus. Então, como eu quero calcular a resultante, teorema de Pitágoras. Então, não dificulta a vida, não. Sempre essa velocidade final aqui, ela é calculada pelo teorema de Pitágoras. A Vx é a de lançamento, a V0x, e a Vy você pode calcular por essa fórmula ou pela equação de Torriça. Como que é a equação de Torriça? V ao quadrado, Torriça é só para os íntimos, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Por que Torricelli não brincava quando ele era criança? Porque ele não tinha tempo. Engraçadão. Aí aqui, galera, ó, é VY, aqui é V0Y, aqui é mais mesmo, porque ele está caindo, a gravidade ajuda, para baixo todo santo ajuda. A aceleração é a gravidade e o delta S é a altura. Minha mulher me chamando de tiozão, falando do piá tiozão. Aquele tiozão do pavê, né? É pavê ou para comer? Né? Vocês veem aquelas piadas já. Pronto. A componente inicial da velocidade y é sempre zero no lançamento horizontal. Pronto. Vy ao quadrado é igual a 2gh. O delta S é a altura, né? Então, galera, o que a gente está estudando de novidade aqui? Nádegas. Tudo isso aqui a gente já trabalhou. São tudo coisas que a gente já trabalhou no nosso curso de física desde o início do ano, do semestre letivo aí. Todas essas equações já trabalhou. Ramon, está faltando uma. Qual que está faltando? A equação horária do espaço, que pode ser escrita de qual maneira? Pode ser escrita de qual maneira? Que é como eu gosto de escrevê-la. Delta S é igual... Ó, como é que a letra vai melhorando? V0t mais AT quadrado sobre 2. Ramon, mas não é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2? Quando a gente joga o S0 para lá, ele vai negativo. S menos S0 vira delta S. Então, galera, vamos lá. Essa velocidade aqui é Y. Isso aqui, o delta S vertical, é a altura que ele caiu. Então, o delta S vertical é a altura que ele caiu. A aceleração é a gravidade e é positiva porque está caindo. Ele não está subindo em momento nenhum. Então, vai ficar V0y é zero, qualquer coisa multiplicado por zero dá zero. Então, essa equaçãozinha vai ficar H, que é o delta S, é igual a GT ao quadrado sobre 2, que é a equação para queda livre, né, galera? Trabalhamos muito isso aqui. Só que o mais interessante é você isolar o tempo, que vai chegar numa formulazinha que a gente chama de tempo de queda livre, que eu calculo como T é igual... O t está ao quadrado, então você sabe que já vai para lá na forma de raiz. Mas o que vai estar lá do outro lado? O 2 que está dividindo vai para lá multiplicando, 2h. O g que está multiplicando vai para lá dividindo. E isso aqui tudo vai estar dentro de uma raiz quadrada. Você pode usar, Ramon, se eu não quiser decorar essa fórmula assim, fica à vontade, tá, galera? Não precisa decorar, não. Agora ficou bonzinho. Precisa decorar, não. Você pode usar h igual a gt ao quadrado sobre 2. Mas aqui, ó, muitas questões já vão pedir para a gente calcular o tempo. Vou fazer algumas questões com vocês e vocês vão perceber. Então, aqui, ó, eu já tenho essa equaçãozinha para o tempo de queda livre. E como que essas paradas se relacionam, galera? Por um princípio que nós chamamos de princípio de Galileu, tá? Que a gente utiliza muito isso aqui na física. Princípio de Galileu, que Galileu falava que os movimentos são simultâneos. O que são movimentos? O que significa movimentos simultâneos? Princípio da simultaneidade.
Os movimentos são simultâneos. Ser simultâneo significa que eles ocorrem ao mesmo tempo. Então, galera, é muito comum nas questões de lançamento horizontal a gente calcular o tempo nessa equação e substituir nessa aqui para calcular o alcance ou a velocidade de lançamento, entendeu? Então, quase sempre a gente combina, a gente une esses dois movimentos pela simultaneidade. O tempo de queda que tem aqui vai ser sempre igual ao tempo que ele tem aqui, ou seja, o tempo que ele demora para percorrer a distância vertical h é o mesmo tempo que ele demora para percorrer o alcance x. Então, a gente pode juntar essas duas equações. Pronto, galera. A teoria da aula, só isso. Beleza? Basicamente, tudo que vocês precisam saber de lançamento horizontal está aqui. Isso aqui é uma matéria que vocês vão querer que eu coloque na prova, porque é fácil, tá? Então, fica para vocês a parte teórica. Agora, a gente vai fazer os exercíciozinhos. Logicamente que eu vou salvar aqui para poder mandar esse resuminho para vocês. Salvei. Agora eu vou pegar um arquivo em branco, colocar o meu quadriculadinho. Cadê o meu quadriculadinho que facilita desenhar os vetores? Muito bem. Vou colocar uma outra página para eu poder escrever em cima. Vou minimizar aqui para poder abrir aqui do lado. Olha que coisa legal. Professor moderno. Os exercícios de vocês, nós vamos fazer algumas questões para vocês terem como orientação para fazer as outras, tá? Lembrem-se, só vamos trabalhar questões de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, nós veremos depois, na próxima aula, na semana que vem. Ramon, mas a aula vai ficar mais curtinha hoje, não tem problema não. Treina bastante isso aqui. Não adianta eu querer trabalhar muita coisa e confundir a cabeça de vocês. Primeiro, questão número 1, uma questão teórica, muito simples. Recentemente, o PAN, Programa Alimentar Mundial, efetuou o lançamento de 87 toneladas de alimentos sem uso de paraquedas, na localidade de Luvemba, na Angola. Os produtos foram ensacados e amarrados sobre placas de madeira para resistir ao impacto da queda. A figura ilustra o instante em que um desses pacotes, abandonados pelo avião, para o observador em repouso na Terra, o diagrama que melhor representa a trajetória desses pacotes abandonados é. Então, pensa na trajetória de um pacote. Quando esse pacote sai do avião, já estou desenhando aqui imediatamente após ele sair do avião, ele vai ter um movimento na direção do avião, que ele vai sair com essa velocidade que eu vou chamar V avião, tá certo? E vai começar a cair devido à gravidade. Então, o que vai acontecer, galera? Daqui a pouquinho, passando um certo tempo, essa caixa vai estar aqui, ó. Por que ela vai estar aqui, Ramon? Porque ela vai descer por causa da gravidade, mas devido ela ter saído do avião, ela mantém, ela conserva a velocidade do avião aqui, ó. V avião. Mas é muito importante que vocês entendam, e aí eu vou ter que voltar lá para vocês, eu posso mostrar até aqui no livro, que tem isso aqui no livro também, apesar de eu ter botado lá, que é o seguinte, galera, deixa eu puxar aqui, para vocês entenderem uma parada que é muito importante, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, começou aqui, parará, parará. Eu vou ter que diminuir um cadinho essa bagaça aqui. Isso, pronto, chegou onde eu queria. Aqui, galera, ó, se liga só nessa figura aqui, ó. Chegou onde eu queria, não. Para chegar. Isso. Olha só, pessoal, uma coisa que a gente trabalhou muito no bimestre passado, ó. Se você perceber, no eixo X, ó, ora a bolinha está aqui, nessa direção, ora ela está aqui, ora ela está nessa direção aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui. Se você perceber no eixo X, ela está percorrendo sempre distâncias iguais, que é a característica do movimento uniforme, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, se ele está em um movimento uniforme e esses intervalos de tempo são consecutivos, ou seja, tem sempre o mesmo valor, as distâncias percorridas vão ser a mesma no eixo horizontal, que é onde o movimento é uniforme. Já no eixo vertical, que eu tenho um movimento acelerado, olha o que está acontecendo com a bolinha, ó. Esse desenho aqui é genial do livro, porque ele mostra exatamente isso, ó. A bolinha, ela primeiro desceu uma distância x, depois vai descer uma distância 3x, depois vai descer uma distância 5x,
depois vai descer uma distância 7x. Lembra disso? No movimento acelerado, quando eu trabalho com intervalo de tempos consecutivos, as distâncias obedecem uma progressão que é uma sequência de múltiplos ímpares do primeiro deslocamento. Então, se o primeiro deslocamento vale 5, o segundo vai ser 3 vezes 5, o terceiro vai ser 5 vezes 5, o quarto vai ser 7 vezes 5, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ou seja, múltiplos ímpares do primeiro deslocamento. Ou seja, ele vai percorrendo distâncias aqui, ó, cada vez maiores no eixo vertical. Então, depois, essa caixinha vai estar aqui, já desceu uma distância maior que a anterior, e depois ela já vai estar aqui, tá vendo? Vai percorrer na vertical, ela vai percorrendo distâncias cada vez maiores, mas na horizontal percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então ela vai fazer, galera, uma trajetória assim, ó, uma parábola para frente em relação ao observador que está aqui, ó. Porque esse cara, ele observa tanto a queda da caixa quanto ela continuar perseguindo o avião. Agora, quem está no avião vai sempre olhar a caixa aqui embaixo, ó. Entendeu? Então, para o cara do avião, é como se a caixa estivesse descendo em linha reta, porque ela vai estar sempre embaixo do avião, porque ela continua perseguindo o avião no eixo horizontal, no eixo vertical, no eixo horizontal, isso aí. Ela continua, porque ela conserva a velocidade horizontal do avião. Tem até um desenhozinho aqui que ilustra isso, ó, que eu achei interessante mostrar para vocês. Ó. Você vê que a resposta da questão está no próprio livro. Vocês não olham o livro de vocês. Se o cara quer soltar aqui no alvo, ele tem que liberar a caixa antes de chegar ao alvo. Por quê? Porque ela vai ter essa velocidade horizontal do avião que vai fazer ela continuar andando para frente, na direção do avião. E ela vai caindo devido à gravidade. Por isso que a gente chama de movimento em duas dimensões, no eixo Y e no eixo X. Pronto. Então, qual a resposta certa? Cadê o exercício? Aqui, pronto. Praticando aprendizado. Resposta certa, galera, que vai melhor explicar essa situação, é o gráfico da letra, gráfico 5 aqui, né? Uma parábola para frente em relação ao observador aqui. Ramon, e se fosse em relação ao avião? Ele veria sempre a caixa embaixo dele como se estivesse descendo em linha reta. Então, a resposta certa, letra E. Questão número 2. Uma bola rolou para fora. Deixa eu só pegar minha borrachinha aqui, apagar isso aqui para a gente poder começar uma outra questão. Uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura e avançou horizontalmente desde o instante em que abandonou a mesa até o instante que atingiu o chão, que estava a uma distância de 80 centímetros. Considerando G igual a 10, a velocidade da bola quando abandonou a mesa é de quanto? Vamos anotar as informações que a gente tem, galera. A bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura. Então, já vem aqui, ó, questão número 2, H igual a 80 centímetros. Uma dica, gravidade, metro por segundo ao quadrado. Já passo isso aqui para metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, de metro para centímetro, multiplica por 100, de centímetro para metro, divide por 100. 0,8 metros. Anda as duas casas para a esquerda. Desde o instante que abandonou até o instante que atingiu o chão, que estava a 80 centímetros de distância. Ou seja, ela caiu no chão a 80 centímetros de distância do ponto que ela foi lançada. Então, isso aqui é o alcance. Ele te deu o alcance de 80 centímetros e a altura de 80 centímetros, também 0,8 metros. Quer saber qual a velocidade de lançamento? A velocidade de lançamento ela aparece na fórmula do alcance, que é a velocidade horizontal. X é igual a V0x vezes t. Ou seja, espaço é velocidade vezes tempo, no movimento uniforme. O tempo vai aparecer na fórmula da altura. Raiz de 2h sobre g. Ramon, eu não gosto de decorar assim, não. Eu gosto de colocar h é igual a gt ao quadrado sobre 2, substituo h e g e calculo o tempo. Fica à vontade. Aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 0,8, que é a altura, dividido pela gravidade, que é 10. 2 vezes 0,8 vai dar raiz quadrada de 1,6 sobre 10. Você pode colocar raiz quadrada de 0,16, ou vou dar uma dica.
Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, você vai encontrar dois quadrados perfeitos, ou seja, dois valores que têm raiz um número inteiro. Então, 1,6 vezes 10 dá 16, 10 vezes 10 dá 100, raiz de 16, 4, raiz de 100 dá 10, tempo 0,4 segundos. Esse é o tempo de queda da bolinha. Aí o que eu vou fazer agora? Pego o tempo aqui e jogo na equação do alcance. O alcance ele deu 0,8 é igual a V0x vezes 0,4 segundos. V vai ser igual a 0,8 dividido por 0,4. Multiplico por 10 em cima e embaixo, não altera o resultado final. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo. Resposta final, letra D. Tranquilíssimo, né, galera? Então, usando duas equações, chegamos na resposta. Vamos fazer mais umazinha. Deixar essa 3 e 4 aqui para você fazer. Eu vou fazer essa daqui, que pode ser um pouco mais difícil. Essa 5 aqui, para a gente fechar. E depois vou passar o exercício que vocês vão ter que fazer. Tá bom? Beleza? Então, dá um print aí. Vou apagar aqui a resolução para a gente fazer a última questão aqui. As outras ficam para vocês. O motociclista de motocross move-se com velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície plana até atingir a rampa no ponto A, inclinado em 45 graus com horizontal, como indicado na figura. Beleza, depois eu volto para a figura. A trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa, uma distância D igual a H, no ponto A será de quanto? Então, galera, olha só, ele quer saber o valor dessa distância D aqui, né? Ah, não, ele quer saber, peraí, a trajetória deverá atingir uma distância D igual a H, aproximadamente igual a quanto? É isso mesmo. Ele quer saber o valor desse D ali, né? Que é igual a H. Por que é igual a H, galera? Isso aqui é um triângulo importante na matemática, que é um triângulo isósceles, né? Como que eu identifico um triângulo isósceles? Sou professor de matemática, não? Mas eu acho que dá para a gente explicar isso para vocês de forma não tão difícil, que é o seguinte, o triângulo isósceles, galera, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Ele vai ter um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, que está aqui, o ângulo reto, e outros dois ângulos iguais, de 45. Não é isso? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Se aqui já tem 90 e esses dois ângulos aqui vão ser iguais, eles têm que valer 45, cara. 45 para esse e 45 para esse. Qual a consequência disso, galera? Se esses dois ângulos são iguais, esse é um triângulo isósceles. Esses lados vão ser iguais, beleza? E a hipotenusa, se eu fizer o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar lado raiz de 2. Então, todo triângulo isósceles vai ter esse mesmo formato aqui, ó. Um ângulo reto, os outros dois de 45, os dois lados iguais. No caso aqui, tanto que ele fala que H é igual a D, apesar da figura aqui estar horrível, tá? A figura está muito ruim dessa questão, porque ela te dá uma noção errada, mas a própria questão afirmou que H é igual a D, tem que ser, porque esse triângulo é isósceles. Aqui já tem 90, aqui 45. Consequentemente, esse aqui é 45. E ele tem essa formatação aqui. Beleza. Como que eu calculo H ou como que eu calculo D? Eu tenho a velocidade de lançamento, então eu posso colocar x é igual a V0x vezes t. Esse x, galera, é o próprio valor de D, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou tirar esse x aqui. Vou tirar esse x aqui. Nossa, que bosta. Deixa eu apagar tudo. Pronto. Vem aqui, escrevo aqui o Lzinho de novo, que estava aqui. X é o próprio D, que é o alcance, tá, galera? Então, vai ficar que o alcance é igual à velocidade de lançamento, que é a velocidade horizontal vezes tempo. E o tempo é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Eu não sei quem é D, então não dá para achar o tempo. Eu sei quem é C0x. E não sei quem é H. E aí, Ramon, não dá para resolver então? Sem o H eu não calculo o tempo aqui. Sem o D eu não calculo o tempo aqui. Como é que eu vou resolver? Esses tempos são iguais. Por causa de quê?
Por causa do princípio da simultaneidade de Galileu, não é isso? Ou seja, os movimentos no eixo X e no eixo Y são simultâneos. Então, você vai colocar que D é igual a V0, que multiplica o quê? Raiz de... Essa raiz horrorosa. Raiz de 2H sobre G. Outra coisa que você podia ter feito aqui, que você pode fazer aqui agora, é o seguinte, galera. Para eu tirar essa raiz aqui, eu vou fazer como? Eu jogo esse cara que está multiplicando para lá, dividindo, não é isso? Jogo esse cara para lá, dividindo, vai ficar D sobre V0 é igual a raiz de 2H sobre G. Se tiver dificuldade, galera, só me perguntar depois. Mas primeiro eu igualei o tempo. Peguei o tempo aqui nessa expressão, 2H sobre G, e coloquei nessa. Tá vendo? Essa equação aqui, tirei o T e coloquei isso aqui. Agora eu peguei esse cara que está multiplicando, joguei para lá dividindo. E agora, essa raiz, para isso que está na raiz, eu posso fazer o quê? Jogar para o lado ao quadrado, não é isso? Quando isso aqui está ao quadrado, vai para lá na forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó. D sobre V0, ambos ao quadrado, é igual a 2H sobre G. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho a V0, não é isso? Eu tenho a V0. Eu sei que D é igual a H, tá certo? Eu sei que D é igual a H. E eu tenho a gravidade. Gravidade ele também deu, eu acho. Acho que deu lá embaixo, vale 10. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso. Ó. D é igual a H. Ramon, isso é uma regra? Não. A questão que me falou isso. Se eu for lá no enunciado, na outra parte, ele fala aqui ó, que D é igual a H e fala que G é igual a 10. Então, eu vou pegar no lugar de H, vou colocar D. Aí vai ficar assim, ó. D ao quadrado sobre 10 ao quadrado, porque todos os dois estão ao quadrado, esse ao quadrado aqui é pelos dois, ó, tá? É igual a 2 vezes, no lugar de H, eu coloco D. Ramon, poderia também ter chamado D de H? Poderia, dá no mesmo. Depois você vai encontrar o valor de um, automaticamente você sabe o valor do outro. Dividido pela gravidade, que vale 10. Aí, galera, a gente tem que começar a trabalhar nossa cabeça de forma mais matemática. A matemática é uma linguagem. O que é 10 ao quadrado? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, não é isso? É 10 vezes 10. Então, eu vou tirar um 10 de um lado, do denominador de um lado, um 10 do outro lado. Olha só como é que a conta ficou fácil. Não precisei levar isso ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Eu tenho D de um lado e D do outro. O que é D ao quadrado? D vezes D. Então, eu corto esse aqui com esse aqui. Aí sobrou o quê? Olha como é que ficou fácil. Parecia ser muito difícil. Ah, irmão, vai cair a equação segundo grau? Que nada. D sobre 10 é igual a 2, que é o que sobrou do outro lado. Jogo 10 para lá multiplicando. D igual a 20. Então, galera, se ele pedisse H, H também é igual a 20, que é a condição do triângulo isósceles aqui. Esses caras têm que ser iguais, tá? Os lados do triângulo isósceles têm que ser igual. Tem que ser iguais. Resposta certa, letra A, 20 metros. Meus queridos, vou depois passar a lista lá de exercícios para vocês. Desculpa não poder estar ao vivo hoje com vocês, estou com alguns problemas sérios aí que estou tendo que resolver. Então, tive esse imprevisto aí, mas está na mão. Exercíciozinho feito, teoriazinho tranquila. Assista a aula com calma, tenta fazer os outros exercícios. Semana que vem a gente está junto ao vivo, se Deus quiser. E semana que vem tem plantão, então a gente vai fazer mais questões dessa matéria, que vocês não entenderem. Não deixe de estudar direitinho, tá bom? Grande beijo para vocês. Estamos juntos nessa pandemia, enfrentando com coragem, com sabedoria e com muita vontade aí de que vocês continuem no caminho certo do estudo, pensando em ter um futuro brilhante, pensando em conquistar grandes sonhos, realizar grandes sonhos através da educação, porque nada mais transforma a nossa vida do que educação e estudo. Eu sou prova disso. Espero que também possa estar trazendo essa transformação para a vida de vocês, ajudando a orientar vocês, para que vocês possam também, através da educação, através do estudo, buscar os sonhos que vocês têm no futuro profissional, passar por uma grande faculdade
e de futuramente estar presenteando a sociedade aí como um grande profissional, independente da área que seja, vai ser muito bem-vindo, pessoas de boa fé, fazendo o que amam, com prazer e bem capacitados para isso. Fiquem com Deus, um grande beijo, estou com muita saudade de vocês, torcendo ansiosamente aí para que esse inferno acabe e a gente possa voltar a ter o nosso convívio, que foi tão curto, mas eu já tive um carinho muito grande, tenho um carinho muito grande por muitos de vocês, pelo carinho que vocês manifestaram comigo durante aquele mesinho de aula que a gente teve apenas, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Estudem!